Olá, imagina a cena. 1883, Marx, barbudão, acaba de morrer em Londres. Convencido de que havia ali descoberto as leis científicas da história da economia, seus seguidores vão lá e celebram o Manifesto Comunista, o Capital, né, como obras definitivas que provaram a inevitabilidade do socialismo. O marxismo ali parece triunfante intelectualmente, né? Mas nesse momento, dois intelectuais alemães estão ali desenvolvendo teorias que irão demolir por quase completamente os fundamentos do marxismo. Por um lado, é um que eu gosto muito, que chama Karl Menger, se você não conhece, ele é da escola austríaca, um economista, portanto austríaco, que está revolucionando toda a compreensão de valor econômico. Do outro, o Max Weber, um sociólogo alemão, que está ali junto com Marx, sendo um dos quatro, né, pais do socialismo, junto com Augusto Comte e Durkheim. Ele está descobrindo como o capitalismo realmente surgiu. Nenhum dos dois vão se considerar anti-Marx. Eles simplesmente querem surpreender, ou melhor, compreender como a economia e a sociedade vão realmente funcionar. E o que eles descobrem? Algo que foi devastador para o marxismo. O Menger mostrou que a teoria do valor-trabalho de Marx é cientificamente falsa. O Weber ele vai mostrar que a interpretação materialista da história é empiricamente incorreta. Então juntos eles apenas vão refutar Marx, mas também vão oferecer explicações superiores para os mesmos fenômenos que Marx tentou explicar. Então, bem-vindo ao Manifesto Conservadorista. Meu nome é Paulo Lima e eu vou explicar então como que esses dois gigantes intelectuais alemães destruíram o marxismo usando as próprias armas que Marx reivindicava, ciência, lógica e evidência empírica. Então, não se trata de polêmica ideológica, mas de demonstração científica de por que o socialismo falhou intelectualmente antes mesmo de falhar praticamente, tá bem? Então, se você é novo no canal, já se inscreve se você sabe que isso é vai ser, né, um tema e conteúdo aqui interessante e rico para você. Já deixa o likezinho, é uma forma de a plataforma entender que você gostou e vai mandar mais para mais pessoas ali que têm o mesmo interesse que você, tá bem? Bom, então, para a gente compreender como que Menger demoliu Marx, a gente precisa primeiro entender o erro fundamental da base da teoria econômica marxista. Marx, então, ele se baseou todo no sistema teoria do valor-trabalho. Então, a ideia de que o valor de qualquer mercadoria ela é determinada pela quantidade de trabalho socialmente necessário para produzir, como Marx explicava, né, tanto preços de mercado quanto exploração capitalista, capitalistas lucram porque pagam aos trabalhadores menos que o valor que eles criam. Em outras palavras, o Marx, se uma mesa ali requer 10 horas de trabalho, para ele seria isso, né? Para ser feita, por exemplo, o seu valor real é 10 horas de trabalho, independentemente do que as pessoas estejam dispostas a pagar por aquela mesa. O Menger, quando ele escreveu Princípios de Economia Política, em 1871, ele desenvolveu uma teoria completamente diferente, a teoria do valor subjetivo. Então, para o Menger, valor não vem do trabalho incorporado nos objetos, mas de uma utilidade que diferentes pessoas atribuem a eles em circunstâncias específicas. Como que a gente traduz isso? Então, pensa lá, numa garrafa d'água. Ela não vale nada para alguém ao lado de um rio, mas vale uma fortuna para alguém perdido no deserto, né? O valor não está necessariamente na água ou no trabalho para produzi-lo, mas na necessidade, na escassez específica de cada pessoa. Então, vamos analisar com a lente do Menger, tá? Então, o que ele mostrou? Que o valor ele é sempre marginal. Então, ele depende da utilidade da última unidade consumida. Então, é por isso que diamante raro ou com pouca utilidade prática, ele vai valer mais que água, né, abundante, mais essencial para a vida. E por que isso destrói Marx? Porque mostra que exploração capitalista é impossível. Então, se trabalhadores são pagos de acordo com a produtividade marginal, não existe tal da mais-valia, né, sendo roubada.
Existe apenas uma coordenação eficiente entre diferentes fatores de produção. Então, no Brasil contemporâneo, o que a gente vê? Uma confirmação da teoria do Menger em fenômenos que a teoria marxista não consegue explicar. Então, por que programadores vão ganhar mais que operários de fábrica, né? A teoria do valor-trabalho diria que depende das horas trabalhadas. A teoria marginalista vai explicar de modo que os programadores produzem utilidade marginal maior. Então, o que isso significa na prática? Salários não vão refletir exploração, mas produtividade. Então, pessoas que criam mais valor para outras recebem mais em troca. A sacada aqui é que Menger ele não só refutou Marx, mas ele ofereceu uma explicação superior para a formação de preços que vai permitir naturalmente previsões mais precisas sobre o comportamento do mercado. Então vamos analisar agora com a mente da experiência. Né? Países que tentaram implementar preços justos, né, baseados ali em trabalho incorporado, como a União Soviética, eles tiveram escassez crônica. Isso é, né, e má alocação de recursos. É uma consequência disso. E países que vão usar preços de mercado baseado em utilidade marginal prosperaram. Traduzindo isso, a teoria de Menger não apenas é mais correta que Marx, mas é operacionalmente superior. Então ela funciona na prática porque corresponde à realidade. Então Menger ele desenvolveu, né? Muita atenção aqui, a sua teoria de valor, sem conhecer o Marx com profundidade. Ele simplesmente observou como pessoas reais tomam decisões econômicas e acabou descobrindo que comportamento humano vai contradizer pressupostos marxistas. Então, enquanto Menger destruía os fundamentos econômicos do marxismo, o Max Weber ele vai ali demolir a questão da interpretação da história e da sociedade. Então, Marx ele se baseou da história do materialismo histórico, né? Porque a ideia de que mudanças econômicas, em especial mudanças no meio de produção, vão determinar todas as outras mudanças sociais, políticas e culturais. Para Marx, ideias, religiões e valores, eles não são apenas superestrutura que reflete a base econômica. Né? Bom, em outras palavras, para o Marx, o capitalismo então ele surgiu porque mudanças tecnológicas tornaram o feudalismo obsoleto. Então, protestantismo, democracia e individualismo vão ser apenas reflexos ideológicos do capitalismo. Então, o Max Weber, lá na Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, de 1905, ele virou essa explicação de cima para baixo. Porque ele mostrou que o capitalismo moderno ele surgiu primeiro em países protestantes, não por causa de mudanças tecnológicas, mas por conta de mudanças religiosas e culturais. De outro modo, para o Weber, foram ideias protestantes sobre o trabalho, poupança, vocação, que criaram mentalidade capitalista. Então a economia seguiu cultura, não o contrário. Né? Então o asceticismo protestante, ou seja, a questão do ser separado, né, ser santificado, não se envolver com boemia das cidades, com promiscuidade e tudo mais, pelas lentes do Weber, os protestantes, em especial os calvinistas, eles desenvolveram essa ética do trabalho única, que via o sucesso econômico mais como um sinal de salvação divina, e isso motivou a trabalhar duro, poupar dinheiro, investir racionalmente e parar com o desperdício financeiro. E por que isso destrói o materialismo histórico? Porque mostra que mudanças culturais e religiosas elas podem causar mudanças econômicas. Isso não somente refletir elas, mas é a questão de que ideias têm poder causal independente. Então Weber também desenvolveu essa teoria, uma teoria própria, que é a teoria da ação social, que contradiz o determinismo marxista. Então, para o Weber, pessoas agem baseadas em significados subjetivos, não apenas em interesses materiais objetivos. Então, o que isso significa na prática? Que trabalhadores, eles não são apenas vendedores de forças de trabalho, né, movidos ali por necessidade econômica, mas vão ser agentes morais que tomam decisões baseadas em valores, em tradições e aspirações. Então, a genialidade é que Weber ele não rejeitou a importância de fatores econômicos, mas mostrou que eles vão interagir com fatores culturais de forma complexa.
Então, sociedade não pode ser reduzida à economia. Se a gente analisar sobre a ótica brasileira, né? Se a gente olhar com o olhar do nosso povo, a teoria do Weber explica por que países com recursos naturais similares eles vão ter desenvolvimento diferentes. Brasil e Argentina, por exemplo, têm geografia parecida, mas culturas diferentes produziram trajetórias econômicas diferentes. Então, cultura importa para o desenvolvimento econômico. Né? Países com culturas que valorizam trabalho, educação, poupança, vão prosperar mais do que países com culturas que valorizam consumo, lazer, redistribuição. Então, o Weber ele mostrou que mesmo o próprio Marx era produto da cultura específica, intelectualismo ali alemão, do século XIX e não descobrir dor de leis ali universais da história. Então você está percebendo que a gente está fazendo análise sobre a ótica dos conservadores, né? Sobre a ótica do conservadorismo. Então se você é novo aqui, algo que deveria ter comentado desde o começo, né? A gente vai analisar todas as coisas sobre a ótica do conservadorismo. Tá? Bom, aqui a gente vai surgir numa questão, vai surgir para a gente uma questão crucial que vale a pena mencionar, né? Como que as questões combinadas de Menger e Marx vão oferecer uma alternativa quase que completa ao marxismo. Se a gente for analisar com uma lente sintética, o Menger ele vai demonstrar que a economia de mercado ela funciona por meio de uma coordenação voluntária, baseada em utilidade subjetiva. E o Weber vai mostrar que essa coordenação ela é possível porque certas culturas elas desenvolvem valores que sustentam a cooperação social. Então Menger ele vai explicar como que mercados funcionam tecnicamente. O Weber vai explicar que funcionam socialmente. Então juntos eles vão oferecer essa teoria completa da sociedade moderna. Então o capitalismo ele não é apenas sistema econômico eficiente, Menger, mas é também um produto de evolução cultural específica que valoriza responsabilidade individual, cooperação voluntária. Weber. Então essa síntese vai explicar para a gente fenômenos que o marxismo nunca conseguiu compreender. Né? Por que o socialismo falhou economicamente? O Menger mostra que sem preço de mercado é impossível calcular custo e benefício. Por que ele falhou socialmente? Porque, né, se a gente for olhar sobre as óticas do Weber, ele mostrou que culturas socialistas destroem valores que sustentam a cooperação produtiva. Então, por que isso oferece explicação superior tanto mais do que a gente imaginaria ali para o sucesso do capitalismo, também para o fracasso aí do socialismo? Se a gente for analisar sobre a lente da experiência histórica, países que combinaram o mercado dos livres, né, em Menger, com culturas que valorizaram o trabalho e a responsabilidade, prosperaram. Então, países que rejeitaram um ou ambos acabou estagnando. Então, o desenvolvimento econômico requer tanto instituições eficientes quanto cultura apropriada. Então, não basta copiar instituições capitalistas, você precisa cultivar valores que as sustentem. Então, o Menger e o Weber, ele não apenas refutaram Marx, mas ofereceram um programa positivo para compreender e promover a prosperidade. Então, se você for pensar, né, na lente contemporânea, Japão, Coreia do Norte, jamais, né? Coreia do Sul, Singapura, eles combinaram mercados livres com culturas confucianas, que acabou valorizando a educação, trabalho, poupança. Então são países que eles tentaram apenas países que tentaram apenas reformas econômicas sem mudança cultural, acabou que tiveram menos sucesso. Né? Então a receita é a combinação dessas duas coisas. Tá bem? Então, como que a gente aplica os insights de Menger e Max Weber para compreender melhor a nossa sociedade brasileira contemporânea? Primeiro, a gente usa a teoria do valor subjetivo do Menger, né, para avaliar políticas econômicas e a gente vai se perguntar: essa política ela permite que pessoas expressem suas preferências através de escolhas voluntárias ou impõem ali preferências de burocratas? Então, políticas que vão respeitar a escolha individual, né? Voucher educacional, contas de saúde pessoal, funciona melhor que políticas que vão impor soluções ali uniformes, né? Educação estatal, SUS centralizado, coisa e tal, né? O controle de preços, ele sempre vai falhar porque ignora que o valor, ele é subjetivo. Então, o preço justo para uma pessoa é injusto para outra.
Então, apenas mercados livres, eles conseguem coordenar as suas preferências diversas, né? Então, por que isso funciona? Porque reconhece que pessoas diferentes vão valorizar coisas diferentes e permite que essas diferenças sejam expressas por meio de trocas voluntárias. Então, segundo ponto, né? Você usa a teoria cultural do Weber para compreender por que certas políticas funcionam em alguns lugares, mas não em outros. Então, o que isso significa na prática? Que políticas que funcionam na Suécia, alta confiança social, cultura homogênea, pode simplesmente não funcionar no Brasil. Né? Quem confia ali que você vai deixar a sua carga de uva ali no meio da rodovia com a maquininha de cartão e as pessoas vão pegar a uva e vão pagar? Como acontece nesses países? É difícil, né? Então é preciso se adaptar a instituições, à cultura local. Então o Brasil precisa de instituições que funcionem em nossa cultura específica. Personalista, familista, hierárquica. Tentar impor instituições modernas que ignoram essas características vão produzir disfunções. Né? Então fé brasileira, né, no futuro, nas coisas que vão melhorar, aquela coisa toda. A nossa língua, né, e a nossa cultura são os pilares da nossa busca orgânica pela sociedade brasileira. Né? É assim que a gente se entende. E os insights econômicos do Menger, né, com insights culturais do Weber, vai criar uma nova estratégia. Então, você vai ver uma provocação de mercados livres e cultura de valores que sustentam o mercado, educação, trabalho, poupança e responsabilidade social, como uma síntese desses dois grandes nomes. Então, Cormenger e Marx não vão só apenas refutar Marx, mas vão oferecer essas alternativas, né? E as suas teorias não são apenas anti-Marx, mas pró-humanidade, né? Porque vai mostrar como criar sociedades que respeitam a dignidade individual e vão promover a cooperação voluntária. Então, estude Menger, né, para compreender economia, Weber para compreender sociedade e use ambos para avaliar políticas públicas. Então, rejeita lá soluções marxistas que são moralmente superiores, mas falham na prática. Então, Marx e Menger vai oferecer essa ciência genuína, baseada em observação cuidadosa na realidade, não em ideologia disfarçada de ciência. Então, o que você acha? Né? Você prefere teorias que funcionam na prática, Menger e Marx, ou teorias que soam ali bem no papel, marxismo como um todo, e coisas parecidas com essa que não se aplicadas dá o desastre que sempre deu, né? Então, se você quiser se aprofundar em pensadores conservadores que refutaram, contra-argumentaram com profundidade, tem um link na descrição aqui de um e-book que eu fiz um compêndio, né, dos grandes nomes do conservadorismo. Fique muito à vontade, está bem produzido, tem mais de 500 páginas aqui, é bem legal. Em breve a gente vai lançar o curso completo de conservadorismo, onde a gente vai explorar como aplicar a ciência social genuína para criar políticas públicas que realmente funcionam. E lembre-se sempre, né? A gente tem que seguir a novidade sem desprezar a tradição e a antiguidade. Obrigado por assistir. Então, se você gostou, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Além de fazer algum comentário, que é assim que a plataforma entende que a gente está indo para algum lugar. Tá bem? Então, um grande abraço e até a próxima oportunidade.